Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Tá chegando para curtir o corte dessa live? Então não se esqueça de sentar o dedo, de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário caso você goste desse conteúdo. Investidores institucionais estão shortando o Bitcoin. Esse aqui, além da taxa do Fed, além da economia e tudo mais, esse eu diria que é 35% do porquê o Bitcoin não sobe. Aliás, eu vou até falar mais, eu vou falar de 45 a 50% do que o Bitcoin não sobe, porque os institucionais estão shortando o Bitcoin em níveis recordes, diz o relatório da CoinShares. Ativos sob gestão de produtos de investimentos que apostam em quedas do BTC somaram 172 milhões na semana passada, o maior montante jamais registrado, que revela o relatório da CoinShares. Se a gente vem aqui, olha, no gráfico, olha o gráfico do Bitico, e eu estou chamando a atenção de vocês que o volume de negociação do Bitcoin está fora do comum. Quando a gente fala volume normal do Bitcoin, nós estamos falando aqui embaixo, olha. Quando o Bitcoin ainda estava em descida, lá em cima, lá, olha. Lá em cima. Vamos buscar desde 65 mil dólares, tá? Olha o volume, prestem atenção nesse gráfico de baixo. Será que eu consigo dar uma ampliadinha aqui? Não, mas aí eu tiro aqui em cima. Não, vamos lá. Eu acredito que dê para vocês verem. Presta atenção. Quando o Bitcoin tem short aqui, olha, ele desce e é o volume de venda muito alto. Tá vendo aqui, olha? Olha esse volume. Olha o tanto que ele derrubou o Bitcoin nos próximos dias. Aqui nós tivemos um volume muito parecido. Só que aqui está acontecendo o que o Augusto Beck está chamando de distribuição lateral. Eu concordo com ele totalmente que está acontecendo isso. Muitas pessoas estão vendendo os seus bitcoins, aquela galera que tá lá embaixo ainda acredita que talvez, olha, não dá mais, não, vou ficar, vou pro dólar, vou me proteger no dólar e tô no lucro, tô vendendo. E tá acontecendo que muitas pessoas estão comprando o Bitcoin, mas muitas mesmo, porque acreditam que o nível de 20 mil dólares é um nível excelente, como eu também acredito. Quem tá comprando agora tá comprando muito melhor do que o cara que comprou 65 mil dólares. Ah, Matuto, mas se o Bitcoin for a 15 mil dólares na semana que vem, cara, põe na sua cabeça que Bitcoin já existe há cerca de 11 anos e ele não vai deixar de existir de uma hora para outra. E ao contrário, ele é a fuga do capital centralizado. Nesse exato momento, o capital centralizado, e está aqui a prova disso, tá? A CoinShares pegou isso, eu não sabia onde pegar esse relatório, então eu já tinha comentado algumas vezes. Sabe um cara que tinha cantado a bola num comentário do Instagram, aliás, num daqueles Reels do Instagram, o Palex. O Palex falou assim, olha, o Bitcoin foi domado pelas grandes instituições. E a prova está aqui, olha, as grandes instituições estão operando vendida. As grandes instituições bancárias, a maioria delas não operam na ponta compradora, a não ser quando o negócio já está prestes a explodir. Aí eles não são loucos, eles não vão botar o dinheiro deles a risco. Mas nesse exato momento, com a liquidez que existe no mercado, né? E quando eu falo de liquidez, eu venho aqui para me servir. Cadê? Nossa, nós abrimos tudo no lugar errado hoje? Exatamente, foi tudo aberto no lugar errado. Ah, beleza. Quando a gente se serve aqui, olha, de uma outra informação através da CoinGlass, né? Se a gente vem aqui em análises, CoinGlass, vamos ver onde está você? Long Shorts. Se a gente for ver aqui, olha, nas últimas 24 horas, como é que tá aí o Long Short Ratio? Vamos ver aqui, Long Short Ratio das últimas 24 horas ainda permanece com 50,61%. Então, o que o mercado está fazendo? O mercado está vendo como que a sardinhada está colocando o dinheiro na ponta. Nesse exato momento, ela coloca a ponta vendedora. E o que o mercado vem e faz aqui? Olha, ele atua na forma contrária. Ontem, nós tínhamos muitos compradores. O que o mercado veio e fez? Jogou para baixo. Shortou e shortou pesado. Mas pesado. Já no dia de hoje, o mercado está atuando novamente contra as forças possivelmente mais fracas. Por quê?
como a gente vê aqui, ó, nas últimas 24 horas, nós temos mais pessoas vendidas, nós temos um long short ratio abaixo de 1, e eu falei sempre que o long short ratio for abaixo de 1, o mercado vai tender a comprar. Quando ele estiver acima de 1, o mercado vai tender a vender. Então peguem esse dado, anota no seu caderninho aí, ó, deixa isso anotadinho de lado aí, porque essa é uma informação importante. Muitas vezes isso aqui é vendido em curso, esse que eu tô falando, principalmente em cursos para day trade. É lógico que aí para trabalhar em day trade você vai ter que trabalhar em valores de intradiários aqui. Aqui eu tô fazendo uma análise mais macro do que está acontecendo e desprezando um pouco o que está acontecendo no mercado. Eu tô falando no mercado centralizado, eu tô falando mais sobre o mercado cripto. E o que está acontecendo, principalmente no Bitcoin, que, querendo ou não, tem aí, se a gente for ver nesse exato momento, vamos abrir aqui a CoinMarketCap, para que a gente possa saber a dominância, né? A dominância do Bitcoin deve estar abaixo de 40% ainda, a do Ethereum abaixo dos seus, lá, olha, confirmado, 39 ou 38 ali? 39,7, Ethereum a 17,3, taxa de giveaway 22, tá? Então hoje o Ethereum não é deflacionário. Quem sabe o que eu tô falando, vou falar isso todas as lives hoje. O Ethereum não está deflacionário, somente quando ele trabalha acima de 25. Mas voltando aqui o nosso entendimento sobre o long short ratio, prestem atenção e anotem isso. Sempre que o long short ratio estiver acima de 1, ele estiver acima de 1 aqui, nós vamos tender a ter mais pessoas trabalhando na ponta compradora. Se ele estiver abaixo de 1, mais pessoas tendendo compra na parte compradora. Exato. Chega até a embananar um pouco a cabeça aqui. Mas é isso. O mercado hoje ele atua contra o que as pessoas estão fazendo. Então, são os institucionais, são os grandes fundos, são esses caras aqui, ó, que somaram na semana passada, 172 milhões de dólares. Matuto, mas é muita grana, como assim, cara? Você tá achando isso muito dinheiro? Vamos trabalhar aqui com as liquidações das últimas 24 horas. Liquidações é o seguinte, vai acontecer mais com quem está operando no mercado futuros. O cara tá ali no futuros, ele fez aí uma entrada ali, no caso ontem o pessoal estava comprado e ele estava alavancado e ele tinha uma margem pequena ou deixou o seu stop. Na verdade, stop não conta como liquidação, ele não deixou stop, ele foi ali pro tudo ou nada, comprou um bilhete da Mega Sena, como diria a galera, e o preço veio contra ele e acabou tirando ele do mercado. Tem ferramentas, pessoal, e eu já mostrei aqui para vocês, é lógico que eu não fico colocando todas as lives, para que senão bagunça a cabeça, que consegue medir o nível de stop da galera. Então, dá para saber aonde que as ordens estão apregoadas, e principalmente no mercado de futuros. Então, meus amigos, a tendência é que o mercado fique meio que buscando liquidez agora. Ele buscou liquidez em cima, buscou liquidez embaixo. Eu acreditava que o mercado ficaria num caixote um pouco maior, né? Ele ficaria daqui até aqui, mas parece que ele está encaixotando aqui, olha. No dia de hoje, mais uma vez, ele vence a aliás, ele chegou a repousar sobre a LTB ontem, sai da LTB para abrir um movimento, tá acima. O que é LTB? Essa linha vermelha, tá? Essa não tem como falar valores. Eu sei que muitas pessoas pediram nos comentários para que eu falasse de valores, mas aqui, olha, valores, o que nós temos é 19.244, que é onde está a base da média de 9. Próxima resistência, 19.856, aonde está a nossa medinha verde aqui. É lógico que eu coloco um pouco acima, porque essa área aqui, para mim, está encaixotando o bitico por aqui. Vamos ver se ele sai daqui. Média de 80, que está na casa dos seus 21.641, 41, exato, 21.641, está apontando ainda para baixo. As duas outras médias tá apontando mais para uma lateralização. Gráfico semanal, faz tempo que a gente não olha esse gráfico semanal. Ele já totaliza aí 14 ou 15 semanas operando abaixo da média de 9. Vamos ver, confirmar aqui quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, muito mais, hein? 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 semanas operando abaixo da média de 9. É muito pesado essas informações que eu tô passando para vocês, porque nunca na história do Bitcoin ocorreu isso, dele trabalhar tantas semanas abaixo da média mais rápida, que no caso tem gente que utiliza 8, tem gente que utiliza 9, no meu caso eu gosto mais da 9, mas ele tá trabalhando aí abaixo. Então, o que nós temos é isso. Se a gente for analisar agora aqui, rapidinho aqui ainda, nós temos... Cadê os outros gráficos? Então, com relação a... Eu acredito que eu não vou ler essa matéria toda porque é muito grande, mas eu espero que vocês tenham entendido o porquê o Bitcoin não está conseguindo subir.